Vamos lá então, resolvendo o primeiro exercício da lista 1. Uma torre de transmissão é sustentada por 3 cabos de sustentação ancorados por parafusos em B, C e D. Então temos o parafuso B, o parafuso C, o parafuso D, nossa torre de transmissão. Se a intensidade da tração no cabo AB é 2.100 newtons, calcule a força exercida pelo cabo no parafuso B na forma cartesiana. Lembrando que forma cartesiana também pode ser chamada de forma canônica, que é o que? Escrever em função de IJK. Então ele está atento em relação e pedindo em relação a B. Então o que a gente tem que achar é essa força aqui, ó. Tá ok? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é traçar, ver quem é o nosso vetor unitário que sai de B e vai para A. Então, só apagar aqui. Então, que sai de B e vai para A. Como é que eu calculo isso? Eu vou pegar o vetor BA e dividir pelo seu módulo. Então, são esses dois dados que eu vou precisar para calcular, tá ok? Então, nós temos aqui ó, o vetor nosso BA, tá ok? Então, a gente vai ter que analisar dado a dado para a gente poder ver como eu posso escrever esse vetor BA em função de I, de J, de K, tá ok? Vamos analisar aqui então em função, ó, o X está aqui, o Y está aqui, o Z está aqui. Vamos analisar então a primeira coisa, o I. Ele me dá, no próprio desenho, que é 4. Então, como ele está neste sentido, ele é positivo. Então, vamos lá, a gente coloca lá que é mais 4. Tá? Agora vamos analisar o J. O J está aqui. Ele me dá que é 20 metros no sentido positivo. Então eu vou lá e coloco 20 metros. E depois, por fim, eu vou analisar o nosso Z, que é o K. Ele me dá que é 5 metros, porém ele está na direção negativa do K. Então eu pego e coloco que é menos 5, tá ok? Esse é o primeiro dado que eu já consegui. Agora eu tenho que ver o quê? Quem é o módulo de BA? O módulo de BA é o quê? Nada mais do que a raiz de 4 ao quadrado mais 20 ao quadrado mais menos 5 ao quadrado. Tá ok? Então, com base nisso, a gente descobre que o meu módulo BA ele tem valor de 21. Lembrando que eu tenho que sempre colocar a medida para depois não me perder. Tá ok? Então eu tenho basicamente os dois dados que eu preciso para calcular vetor unitário, agora é só calcular. Então eu vou ter o quê? Que vetor unitário de B até A vai ser o quê? 4i mais 20 na direção J, menos 5 na direção K, tudo isso dividido pelo seu módulo, que é 21. Aí nisso eu vou obter o quê? Que é 0,19 i mais 0,952 na direção J e menos 0,238 na direção K, ok? Obtive então meu vetor unitário. Agora como é que eu faço, que é a parte mais importante que a gente tem aqui? A força ela vai ser calculada pelo quê? Pelo módulo da força vezes o vetor unitário BA. O módulo da força, ele me deu ao longo do exercício, olha, ele me deu que o módulo é 2100. Então eu já tenho esse valor aqui. E já tenho, que eu calculei, o vetor unitário. Então quando eu realizar a multiplicação de um pelo outro, eu vou conseguir obter o resultado do exercício. Então eu vou ter que a força é igual a 2100 vezes, e coloco o vetor unitário aqui, ó,
0,19i mais 0,952j e menos 0,238 na direção K. Quando eu realizar este cálculo, essa multiplicação, eu vou obter a minha resposta que eu deixei aqui no próprio exercício. Eu vou obter que essa força é 399 newtons na direção I, quase que 2.000 newtons na direção J e quase menos 500 newtons na direção K. Então a gente consegue fazer, achar, já na forma cartesiana, ou também chamado na forma canônica, esse vetor força. Vamos lá. A gente resolver agora o exercício 2 da lista 1. A porta traseira de um carro, ele é sustentada por uma haste hidráulica BC. Aqui está a haste hidráulica. Se a haste exerce uma força de 125 newtons dirigida ao longo de sua linha de centro sobre a rótula em B, calcule o módulo do momento da força em relação a A. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver quais equações principais a gente vai utilizar. Então, como ele quer momento, a gente tem que utilizar a equação de momento, que é R vetorial F. E, naturalmente, como ele deu um módulo aqui, mas não me deu em função de IJK, a gente já imagina que a gente vai ter que utilizar que a força é igual ao módulo da força vezes o vetor unitário CB. Tá ok? Então, a gente tem que ver o que a gente não tem para a gente obter e conseguir fazer todo esse cálculo aqui, que é o objetivo principal desse exercício. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que ver é que assim, ó, aqui ele disse que existe uma força. Essa força ela é de 125 newtons, tá ok? Então a gente tem que calcular o vetor unitário CB. Lembrando que vetor unitário CB é o módulo, é o vetor CB dividido pelo seu módulo, tá ok? Então, quem é o vetor CB? A gente tem que escrever em função de I, em função de J, em função de K. Tá, vamos pegar aqui, esse é o vetor CB, tá aqui, o I, ó, 240. Então, nós colocamos lá 240. Quem é o J? O J é esse espacinho aqui. Então, ele dá que esse espacinho é 46,6 milímetros. Porém, como essa haste, essa força está para baixo, esse vetor, essa parte em J é negativo. Então, é menos 46,6 J e K, como a gente não tem, é zero. Tá, agora a gente vai calcular o módulo do CB. Quem que é o módulo do CB? A gente pega a raiz de 240 ao quadrado mais 46,6 ao quadrado. Tá ok? Ali tem um menos, né? Isso aqui, quando a gente vai ver, vai dar o quê? 244,48 milímetros. Ok, a gente tem as duas informações necessárias para calcular o vetor unitário. Então, o vetor unitário CB vai ser igual ao vetor CB, 240 e menos 46,6 J, tudo isso dividido por 244,48. Tá ok? O quanto que vai dar isso aqui? Quando a gente fizer as contas, a gente vai ver que isso aqui vai dar 0,982 na direção I menos 0,191 na direção J. Tá. Agora todas as informações importantes eu vou passar lá para cima para a gente deixar tudo já certinho organizado. Então, nós temos aqui, já conseguimos a resposta do vetor unitário CB, ele vai ser 0,982 na direção I
menos 0,191 na direção J, tá ok? Vou apagar então tudo isso aqui, só para a gente conseguir resolver todo o exercício vendo a imagem, né? Agora, o que é a próxima coisa que a gente vai precisar fazer? Vai ser calcular o vetor força. Então, o vetor força é o módulo da força vezes o vetor unitário CB. Nós temos então que força vai ser igual a 125, que ele já deu no próprio exercício, vezes vetor unitário CB, que é o quê? 0,982 na direção I e menos 0,191 na direção J. Quanto é que vai dar essa força aqui? Essa força ela vai dar o quê? 122,75 na direção I, menos 23,88 na direção J, tá ok? Então, a gente já conseguiu também uma outra informação importante, que é o nosso vetor força, que é o quê? 122,75 e menos 23,88 na direção J, lembrando que força é dada em Newton. Tá, vou apagar aqui para a gente continuar. Então, olha só, a gente tem a força, que é esse dado do problema, mas a gente ainda não tem o R. Como ele quer calcule o módulo do momento da força em relação a A, quem que é esse R? Esse R, ele sai de A e vai até F. Então, vamos ver quem vai ser o R, tá ok? O R, nosso vetor R, o vetor direção, a gente tem que escrever ele tanto em função de I quanto em função de J. Como não é tridimensional, não vai ter K. Quem é o I? Olha, ele nos dá aqui. O I é 306 milímetros. E quem é o J? Isso aqui você tem que se atentar, porque o J é tudo isso aqui, ó, ele sai de A e vai até B. O J vai daqui até aqui, então é 240 mais esse espacinho pequenininho aqui que é 46,6. Então, a gente tem que o J ele vai ser menos, porque ele está para baixo, 286,6, em virtude de 240 mais 46,6, tá ok? Então agora, se a gente for ver, nós temos todos os elementos que a gente precisa. Nós temos R e nós temos F. Então agora, basicamente, é calcular o nosso determinante. Vamos ver lá. Então nós temos que o nosso momento ele pode ser representado pela nosso determinante aqui. Ó. A gente escreve JK. Primeira coisa, a linha que a gente vai escrever é o R. Então, a gente viu que é 306 no I, menos 286,6, não tem nada em K. E aqui embaixo a gente vai escrever a força. Quem é que é a força? Nós temos isso aqui, ó. A força está aqui, a gente vai escrever lá. Ó, 122,75 na direção I, menos 23, deixa eu só apagar aqui, vírgula 88 na direção J. E aqui, naturalmente, o zero. Quando a gente calcular esse determinante, a gente vai obter o quê? Menos 7.307,28 na direção K, mais 35.180,15 na direção K. Lembrando que aqui, tudo isso, a gente está calculando, ó, deixa eu colocar aqui, em Newton por milímetros. Então, no final, ó,
a gente vai ter que esse momento vai dar 27.872,87 newton milímetros. A gente tem que passar para a unidade de medida internacional. E isso aqui a gente já arredondando dá 27,9 newton metro. Vamos lá então resolver os exercícios 3. Uma força P de 13,2 newtons é aplicada à alavanca que controla o rotor de um equipamento de uma oficina. Considere que alfa é igual a 30. Então, alfa aqui, 30 graus. Tá, ele nos deu essa medida aqui ó, de 86 milímetros e nos deu essa medida também de 122 milímetros. Primeira coisa que ele quer é calcular a força P na forma canônica. Pensa o seguinte, eu tenho P, eu tenho um ângulo. Basicamente, isso vai ser decompor ele no eixo X e no eixo Y. Então, a gente vai utilizar o seno e cosseno do ângulo de 30. Então, a gente vai ter o quê? Que o nosso P, ele vai ser, pensa o seguinte, quando eu fizer o seno de 30, eu vou obter Px. Então, aqui a gente tem que verificar que esse Px, deixa eu colocar aqui para visualizarem, ele está com sinal negativo. Então, beleza, vou colocar lá então, menos 13,2 newtons vezes o seno de 30 graus na direção I. E a mesma coisa vai acontecer com o eixo Y. Quando eu fizer o P vezes o cosseno do ângulo de 30, eu vou obter PY. Porém, como ele está para baixo, ele está com sinal negativo. Então, eu vou colocar lá, menos 13,2 vezes o cosseno de 30 graus na direção J. Com base nisso, a gente vai obter o quê? Que a nossa força P, que a gente está vendo ali, ela é menos 6,6 na direção I, menos 11,43 na direção J. Lembrando que a gente tem que colocar a medida, que é Newton. Tá, mas agora a segunda pergunta que ele me faz é o quê? Calcule a intensidade do torque P em relação a A. Então, aqui ó, nós temos em relação a A, porém a força está sendo aplicada aqui. Então, a gente tem que lembrar que momento é igual a R vetorial força. Então, eu preciso descobrir esse vetor direção. Quem é esse vetor direção? Eu saio de A e vou até a força. Então, esse é o R. Então, vamos ver aqui quem é o R. R, que é o nosso vetor direção, eu tenho que escrever em função de I, eu tenho que escrever em função de J. E ele já me dá. Olha, em função de I é 86 milímetros, porém a gente coloca sinal negativo, né? E aqui 122 milímetros é no eixo J, e neste caso aqui sinal positivo. Então a gente já tem R e a gente já tem a força. Então temos força, temos R, tudo para calcular o que ele pede, que é calcular a intensidade do torque de P em relação a A. Então, vou pegar ali, vamos fazer, ó, momento é R vetorial força, tá ok? Então, como é que calcula isso? É aquele determinante. Eu escrevo I, J, K, tá ok? Primeiro, coloco os dados de R, menos 86 e mais 122. K não tem nada. Depois eu coloco a força, menos 6,6 e aqui menos 11,43 e aqui naturalmente zero. Quando a gente fizer o cálculo desse determinante aqui, a gente vai obter os seguintes resultados. 98,298 na direção K, mais 805,2 na direção K, tá ok? Então, quando a gente fizer essa soma total, a gente vai ter o quê? 1788,19 newtons milímetros. Mas a gente tem que colocar na unidade internacional da medida. Então, ó, o momento da força P
em relação a A vai ser o quê? 1,788 Nm.